leitura da Bíblia. Nós líamos ali o capítulo 10 de Mateus, e tem um trecho que Jesus fala, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí, meus irmãos, eu meditando aqui ontem com as crianças, com Linda aqui, o Senhor falou muito forte no meu coração, justamente sobre o conhecimento de Jesus, né? Conhecimento de Jesus. Sermos conhecidos dele e ele nos conhecer. Mas conhecer com a profundidade que o Senhor Jesus nos oferece. Não conhecer como muitos supostamente dizem conhecer, né? Conhecer a história, conhecer a historicidade de Jesus, conhecer relatos a respeito da obra de Jesus. Isso é um tipo de conhecer. Mas o que Jesus nos oferece é muito mais profundo do que isso. O texto que nós lemos, ele fala duas coisas que eu quero tratar aqui com os irmãos. O primeiro versículo que a gente leu, eu quero ler novamente, só a nível de contextualização. Visto que como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Veja que o texto ele impõe que pelo divino poder nos deu tudo o que diz respeito à piedade e à vida, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Meus irmãos, nada do que eu vou falar aqui é novo, todos nós já entendemos, todos nós já conhecemos, mas, meus irmãos, cada um daqueles que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele está recebendo um convite à eternidade. Um convite à eternidade. Um convite para nós sermos transformados, para nós sermos transportados, né? Melhor dizendo, sermos transportados, como a gente meditou essa semana, das trevas para a luz. E para que haja o deslocamento das trevas para a luz, nós precisamos de algo, precisamos que algo aconteça. E este algo que precisa acontecer, ele se dá pelo conhecimento daquele que nos chamou. E aquele que nos chamou é Jesus. E Jesus, na sua obra redentora na cruz do Calvário, ele está nos comunicando, nos revelando o quão pecadores nós éramos e o quão carentes de salvação nós estávamos. Então o Senhor Jesus está nos informando na mensagem da cruz que nós estávamos perdidos e que precisamos de um Salvador. E o Senhor está dizendo que nós estávamos em trevas e Ele é a luz que dissipa toda a escuridão. E para nós nos aproximarmos de volta, estarmos de volta reconciliados com o Pai, nós não podemos estar ainda em trevas, mas nós precisamos refletir a sua luz nas nossas vidas para que nós possamos nos achegar de volta para o Pai. E se existe uma coisa desafiadora para qualquer um de nós, é ainda estar neste mundo de trevas e refletir a luz de Cristo. E na semana passada, alguns irmãos devem lembrar, na meditação que nós fizemos ali, aqui em Pedro também, e a respeito dos comportamentos, das nossas atitudes, onde no presente momento, exatamente agora, a igreja ela está com uma oportunidade enorme, onde o mundo todo está olhando para a igreja. Talvez eu não sou muito velho, não sou também muito jovem, e também não sou tão experiente.
também não sou um estudioso, né, da cultura, mas eu posso sugerir que nunca houve um tempo, assim, nesta era que nós estamos vivendo, em que o mundo todo estivesse olhando para a igreja. E quando o mundo está olhando para a igreja tem em si a oportunidade de revelar Cristo nela. E a igreja só revelará Cristo nela se ela tiver conhecido a Jesus. E isso o Senhor está nos oferecendo, conhecer a Ele. Conhecer a Ele é estar nele e Ele em nós. Estar nele e Ele em nós é nós estarmos mortos para esse mundo e vivos para Ele. Veja, não estou dizendo nada do que nós não já saibamos. Todos nós sabemos disso. Precisamos estar nele, Ele em nós. Mas isso não está somente nas grandes coisas, mas está principalmente nas coisas menores. Nas menores ações, nas menores atitudes, nas menores decisões, nas mais simples, é onde se estão as maiores oportunidades de comunicar o Cristo que nós temos conhecido. E é maravilhoso saber que um Deus que criou todas as coisas, já imaginamos, meus irmãos, a dimensão do sol, a fúria do mar, a imensidão da terra, a infinitude do universo, e saber que um Deus poderoso criou todas essas coisas. Coisas que a mente humana ela ainda está engatinhando em alcançar o seu pleno conhecimento. E saber que este mesmo Deus se importa com cada um de nós. Que esse mesmo Deus está investindo nas nossas vidas. Está interessado em nos retirar deste mundo de corrupção e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Em saber que Ele preservou ao longo dos séculos e séculos a sua palavra, o seu livro sagrado, que tem chegado ao nosso conhecimento e que tem aberto os nossos olhos e que tem aberto a nossa mente, o nosso entendimento e tem nos feito enxergar que estávamos perdidos e que precisávamos de um Salvador. E a melhor parte, este Salvador já veio. E a melhor parte, este Salvador voltará. E a melhor parte, Ele voltará para nos buscar, para morar com Ele para sempre. A respeito, meus irmãos, de conhecimento, nós vamos ler ainda mais 2 versículos, mas eu queria falar a respeito daquilo que revela que nós temos conhecido a Jesus. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele vem falar, Gálatas 5 e 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando nós temos conhecido a Jesus, nada daquilo que nós éramos é possível de nós sermos. Eu vou repetir. Quando nós conhecemos a Jesus, nada daquilo que nós éramos, nós conseguimos ser. Porque o apóstolo Paulo certa vez escreveu, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não existe bondade em nós, não existe qualquer inclinação boa, qualquer pensamento bom, puro em nós. A nossa mente, ela maquina para o mal, ela planeja o mal, ela adultera, ela mente, ela deseja o mal, ela fala, ela maldiz. Essa é a nossa natureza. É essa a nossa natureza. Então, a partir do momento em que nós nos achegamos a Cristo, em conhecimento dele, esta nossa natureza, ela é esvaziada e a nossa mente, o nosso entendimento, ele é preenchido
pelas virtudes de Cristo em nós. Então, a partir desse momento, nós estaremos na condição agora de discípulos de Jesus, fazendo as coisas que ele fez e que ele faria se aqui estivesse. Então, meus irmãos, não existe um abismo que nos separa de tudo aquilo que Jesus fez e que nós não poderemos fazer. Tudo aquilo que Jesus fez, nós poderemos fazer, mas com um detalhe: se nós estivermos nele. É bem verdade que existem coisas que são um desafio para nós, mas o maravilhoso é saber que para aqueles que têm a Jesus não precisa haver força de circunstância. O perdão de Jesus, as virtudes de Cristo estando em nós, deve ser algo natural pedir um perdão. Não precisa chegar a um extremo, a uma circunstância terrível para que a gente venha, por medo de carregar aquele remorso, não ir lá e pedir perdão. As virtudes de Cristo em nós, ela não espera as circunstâncias. Não é necessário haver circunstâncias extremas para que a gente vá executar as virtudes de Cristo em nós. Porque o Espírito Santo ele não espera para amanhã o que ele faz, o que ele quer fazer hoje. Então, a partir do momento que eu e você sentimos do Espírito Santo que devemos fazer algo, devemos fazer algo. Porque nós não obedecemos e não estamos sujeitos às obras da carne, mas estamos sujeitos à vontade de Deus através do seu Espírito Santo, que se move em nós. E nestas coisas, meus irmãos, nestas mínimas coisas, nós temos a oportunidade de transmitir e evidenciar o nosso conhecimento de Jesus nas nossas vidas. Conhecer a Jesus, meus irmãos, é algo imprescindível para aqueles que dizem ser seu discípulo. Conhecer a Jesus e deixar que ele seja evidenciado na nossa vida. Quando se fala de conhecer a Jesus, meus irmãos, ainda aqui em Pedro, neste mesmo versículo que nós lemos, diz, né? Visto como o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, por onde? Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Existe um outro texto aqui, ainda em Pedro, é só virar um pouco a página, capítulo 2, versículo 20, que diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o detalhe aqui. Porquanto, se depois de terem escapado, o texto está dizendo que nós escapamos da corrupção do mundo por onde? Por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o texto vai mais além, dizendo, né? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E aqui, meus irmãos, é onde é o nosso espinho na carne. O nosso espinho na carne. Porque Jesus não faz uma obra incompleta na nossa vida. Jesus faz tudo perfeito. Depende, meus irmãos, da nossa disposição de confiar nele. Em que medida, se a gente pudesse estabelecer uma escala de confiança, o que estaria sendo aferido nesta escala de confiança de nós para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Veja que o texto ele é duríssimo, porque ele diz: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Aqui, meus irmãos, nós não estamos lutando com as nossas forças. Não é, eu aprendi com Jesus que eu devo perdoar. Pronto, eu aprendi com Jesus. E ser algo mecânico. E chegar numa determinada ocasião e eu vou dizer, mas Jesus me ensinou que eu tenho que perdoar. E eu vou lá e eu vou perdoar, não porque eu quero, mas porque Jesus está mandando. Não é por aí, meus irmãos. Não é para ser mecânico. Não é mecânico. É espiritual.
É transformação. O texto diz, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, se agirmos de uma forma diferente, nós não escapamos da corrupção do mundo, nós ainda estamos no mundo. Jesus não está em nós. O conhecimento de Jesus não está sendo vivo o suficiente em nós para nos proporcionar a condição para nós evidenciarmos Ele nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, é um espinho na carne para qualquer um de nós. Porque quantos de nós não é desafiado no seu dia a dia em ter uma atitude de hostilidade para com algumas pessoas, em ter uma atitude de pré-julgamento para com algumas pessoas, em ter uma atitude, um comportamento falso para com algumas pessoas. E isto tudo, meus irmãos, nós podemos vencer, podemos transpor todas estas coisas pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Talvez seja por isso que o mesmo apóstolo Pedro escreveu aqui no capítulo 3 e no versículo 18, quando ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma constante, meus irmãos, na nossa vida, o conhecimento de Jesus. E eu espero estar sendo claro o suficiente no que diz respeito a esse conhecimento. Não é o conhecimento pelo conhecimento, ser Jesus um conhecido meu e eu ser um conhecido de Jesus, mas um conhecimento no sentido da intimidade, um conhecimento no sentido de Jesus estar em mim, de fato, sendo evidenciado nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu dia a dia. E a pergunta que não quer calar é esta: é possível ou é fácil evidenciar Cristo nas nossas vidas? Não é. Não é fácil. Para nós, humanos, meros mortais. Mas, estando Cristo em nós, e nós desejando ardentemente Ele em nós, tudo é extremamente possível, meus irmãos. É extremamente possível. Mas passa por um parâmetro da nossa disposição de confiar nele, de se submeter a Ele, de ter uma vida e que esta vida seja um culto ao Senhor. De ter uma vida e que esta vida seja uma oração ao Senhor. Desta vida, meus irmãos, não ter dia para começar e dia para terminar, assim como os rituais do culto, onde temos dias para estarmos aqui reunidos, com hora para iniciar e hora para terminar. E depois, e antes dos rituais, dos cultos, como é que nós nos comportamos? Aqui somos todos uma bênção. Aqui nos alegramos mutuamente. Aqui nós dizemos que amamos uns aos outros. E depois daqui, ou antes daqui, como está manifesto este nosso conhecimento de Jesus? E repito, meus irmãos, o mundo está olhando para a igreja. O mundo está com o seu olhar atento para a igreja. E é uma oportunidade maravilhosa de comunicar Jesus para esse mundo. O mundo parece estar endurecido cada dia mais. Enganado cada dia mais. Assim, mergulhado em densas trevas cada dia mais. Mas nós temos, meus irmãos, em nós, algo precioso, que é a luz que dissipa esta escuridão, estando em nós. Seremos, meus irmãos, como luzeiros, como a própria palavra diz, como luzeiros neste mundo, iluminando, dissipando a escuridão, fazendo a diferença com o nosso semelhante, nos nossos convívios sociais, e não desperdiçando as oportunidades que tivermos de transmitir, de comunicar Cristo para estas pessoas. E, meus irmãos, voltando aqui para o texto que nós lemos, 1 de Pedro, agora o versículo 4, que diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Veja que texto maravilhoso. Veja que texto maravilhoso, meus irmãos.
se por um lado nós podemos e devemos crescer na graça e no conhecimento, evidenciar Cristo nas nossas vidas, meus irmãos, o que o texto nos diz é que por elas fiquemos participantes da natureza divina. Para nós sermos participantes da natureza divina, é necessário que nós estejamos mortos para nós mesmos e Cristo esteja vivo em nós, verdadeiramente. Verdadeiramente. Nós podemos, meus irmãos, subir os degraus deste mundo e nos achegarmos a Deus com a compreensão de que Ele nos tem feito promessas. A respeito de promessas, eu queria ler um texto, 1 de João, capítulo 2, e o verso 25. Existem muitas promessas, o mundo fala muito de promessas. Se busca muito o cumprimento de promessas. Mas existe uma verdade de Deus para as nossas vidas a respeito da promessa. 1 de João, capítulo 2, e o verso 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quantos de nós, meus irmãos, estamos conectados, almejando a vida eterna, e quantos de nós ainda está aprisionado com as coisas deste mundo? Quantos de nós têm tido a consciência, a compreensão de que estamos aqui de passagem e que estamos aqui para cumprir um tempo determinado da nossa vida, mas que depois daqui segue-se para a eternidade. Esta é a maior promessa que nós temos. E esta eternidade se dará com Ele, na sua presença, contemplando a sua face. Esta é a promessa. E o que é maravilhoso, meus irmãos, é que ainda estando aqui, nós possamos ser participantes da sua natureza. O Senhor está oferecendo a sua própria natureza, as suas virtudes, as suas qualidades para cada um de nós. E isto, meus irmãos, nos diferencia deste mundo que vai perecendo dia após dia. Este mundo que tem mergulhado no mar da lama, da devassidão, da imoralidade, do pecado, que tem se apartado de Deus cada dia com as suas decisões, com as suas agendas, com os seus projetos, seus planos. Mas aquele que crê, meus irmãos, aquele que se submete à vontade do Senhor, aquele que ama e que deseja conhecer a Ele, está ali ofertado para Ele a ser participante da natureza divina. E o versículo completa, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós já estamos livres, meus irmãos. Nós, a igreja do Senhor, já estamos livres da corrupção do mundo. Nós já estamos livres dos males deste mundo. Porque nós temos a semente da palavra dentro de nós. Porque a palavra de Deus está viva, pulsando, nos movendo, nos guiando, nos conduzindo, falando por nós, decidindo por nós, agindo por nós, nos levando para o seio de Deus, para as mansões celestiais, para a vida eterna. Precisamos ter a mente, sempre em mente, esta verdade da vida eterna. O que estamos passando aqui é um tempo determinado. E qual será a marca que deixaremos ao fim da nossa jornada aqui na Terra? Qual será a marca que nós deixaremos para a nossa posteridade, se porventura ela vier? Qual será a marca? A marca da omissão? A marca de um evangelho fofinho? Que massageia o ego, que diz aquilo, que só diz aquilo que nós queremos ouvir,
E as verdades que Deus fala para a gente tapa o ouvido e diz: isso não é comigo, isso deve ser com qualquer pessoa, menos comigo. Qual é a marca, meus irmãos, que nós devemos ter nesta terra, neste mundo? Qual é a marca, meus irmãos, que nós precisamos fincar com a nossa vida nesta terra? Existe uma agenda, e outro dia, estudando com meu filho para uma revisão de prova da escola, e ali, não me recordo agora a matéria, eu acho que era ciências, e falava das transformações da matéria, né? E existem dois tipos de transformação: transformação reversível e transformação irreversível, né? Por exemplo, se eu pego um copo de água e eu coloco no congelador, no refrigerador, aquela água vai mudar o seu estado de líquido para um estado sólido. Passou por uma transformação. E se eu tirar essa água do freezer, eu coloco esse gelo, né? Agora é um gelo. Se eu tiro do freezer, eu coloco ali numa temperatura ambiente, ele volta do gelo para a água, ou seja, uma transformação reversível, né? Ele consegue se transformar no gelo e do gelo se transforma de volta na água. Transformação reversível. E existe outro tipo de transformação que é a irreversível. Por exemplo, se eu pego uma folha de papel e eu queimo aquela folha, ela vai incendiar, vai virar cinza. O papel vai virar cinza. E eu não tenho como mais fazer aquela cinza de papel voltar a ser papel. Ou seja, uma transformação irreversível. O que é que eu estou querendo dizer, meus irmãos? A agenda que está acontecendo no mundo, o que já foi iniciado neste mundo, é irreversível do ponto de vista do cumprimento da palavra de Deus. Tudo que está acontecendo, tudo que começou, não adianta espernear, não adianta querer argumentar, não adianta querer falar, não adianta. O que está determinado se cumprirá. O que vai, meus irmãos, fazer a diferença é uma igreja onde Cristo reina, uma igreja onde Cristo habita, uma igreja onde Cristo governa, uma igreja que tem algo precioso nela, que é a luz de Cristo em nós. Isto, meus irmãos, fará a diferença e abrirá os olhos daqueles que estão cegos, abrirá o entendimento daqueles que estão tolos, daqueles que estão perdidos. É isto, meus irmãos, que vai fazer a diferença. O que está para acontecer, vai acontecer. Quando se fala de vida eterna, nós já vemos a mente do homem almejando desde sempre. Não é de agora, mas desde sempre. Mas parece que o homem tem achado que está mais perto de alcançar esta condição, de alcançar a imortalidade. E cada vez mais o homem vai se apartando de Deus com uma violência terrível, se afastando do Deus vivo, agindo com a sua própria mente, com o seu próprio entendimento, e abrindo mão de conhecer o Deus Criador, de ter o privilégio e a oportunidade de ser participante da sua própria natureza, e almejando coisas para este mundo. Mas, meus irmãos, a vida eterna, ela se dará com o Senhor, né? Para sempre, no céu, não neste mundo. Estaremos com Ele para sempre. E não terá o homem mérito nenhum em nada disso. O mérito é todo dele e somente dele. E o nosso papel aqui na terra, a nossa função é nós nos submetermos à sua vontade, saber e ter consciência de que este mundo está perdido, de que a corrupção deste mundo tende a aumentar, vai crescer, vai se multiplicar. E aí, qual é o papel da igreja? Crescer na graça e no conhecimento, se preservar deste mundo, não ser amoldada por este mundo, mas ser amoldada pelo poder de Deus no seu evangelho, na sua palavra. Ter consciência de que o Senhor já sempre nos alertou de todos esses acontecimentos. E que nada disso é novidade para nós, mas Ele diz para nós crescermos no seu conhecimento, assumirmos o privilégio de termos a sua natureza, a sua semelhança. E onde está, meus irmãos, a semelhança com Cristo? Nas nossas atitudes, que sejam resultado da ação do Espírito Santo em nós. E isto, meus irmãos, está totalmente limitado para as nossas vidas. Está totalmente conectado com a vida de Cristo.
Nossa vida tem que estar conectada com a vida de Cristo. Não deve estar conectada com qualquer outra coisa, mas conectada com Ele. Tem um texto ainda aqui em 1 de Pedro, ou é 2 de Pedro? É 1 de Pedro, a gente está em 2, né? Está em 1 de Pedro. Eu quero ler com os irmãos para a gente concluir. 1 de Pedro. Isso, exatamente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 em diante. O nosso papel, meus irmãos, aqui na terra, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso desejo de compartilharmos da natureza de Cristo é um desafio para nós, mas é totalmente possível para o Deus a quem nós servimos. O texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, por quem? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Os irmãos viram que nessa semana, acho que na sexta-feira, eu coloquei uma exortação para a igreja a respeito da leitura da palavra, a respeito da leitura diária na palavra. E, meus irmãos, se existe algo que nos conecta com Deus, que nos une com Ele, é a sua palavra. Se existe alguma coisa que nos conecta diretamente com Deus, é a sua palavra. Um louvor é bonito, sim. Uma adoração, uma forma de adoração. Uma oração nos conecta com o Senhor, sim. Uma reflexão de alguém que fala em nome de Cristo, nos conecta com Deus, sim. É verdade. Muitos homens e mulheres são instrumentos de Deus para a nossa vida. São instrumentos de Deus para a nossa vida. Mas, meus irmãos, o que não é substituído e que jamais será substituído e que nos conecta diretamente com Ele, sem intermediários, diretamente com Ele. Já imaginou você chegar numa agência bancária e você tem ali funcionários, gerentes, supervisores, e de repente alguém diz assim, não, você vai falar diretamente com o dono da agência, com o dono da agência bancária. Você ficaria maravilhado, você se sentiria honrado, porque o próprio dono foi quem quis te atender. Você chega no supermercado, numa grande rede, e de repente quando você está lá, precisando de uma informação, e alguém diz assim, espera aí que eu vou chamar uma pessoa para te atender. E quem chega fosse ali o dono daquele estabelecimento. Você se sentiria honrado. Agora imagine, meus irmãos, com o Deus Criador do universo. O Deus que formou todas as coisas. Isaías 40 vem dizer que com a concha da sua mão ele mede a quantidade das águas do mar. Para ele, nós somos como um pó de poeira num balde. Nós, seres humanos, somos como um pó de poeira. Ele chama todas as estrelas e nenhuma delas vem a faltar. O Deus Criador do universo, que domina, que controla tudo. Este mesmo Deus, nós temos acesso a Ele na sua palavra. A Bíblia, um livro escrito por autores diferentes, num espaço de tempo de 1500 anos, se eu não me engano, e que tem um cruzamento
de passagens que seria impossível para qualquer pessoa. Ação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. Imagine, meus irmãos, que nós temos acesso a este Deus na sua palavra. Na sua palavra. Se nós entendemos a palavra de hoje em relação ao conhecimento de Deus, em relação a tomar parte das virtudes divinas, das qualidades divinas em nós, se nós entendemos essa mensagem, nós concluímos com este texto aqui, que o que nos conecta com ele é a sua palavra, meus irmãos. É a sua palavra. Eu vi relatos, depois que eu coloquei aquele texto, da dificuldade que alguns de nós têm em ler a palavra. Seria razoável nós compreendermos o porquê que é tão difícil nós lermos a palavra. É porque a palavra nos conecta diretamente com o Deus Criador de todas as coisas. E na palavra nós encontramos alimento que mantém a nossa subsistência aqui na terra. É na palavra que nós entendemos que nós estamos aqui de passagem. É na palavra que nós entendemos que existe uma eternidade nos esperando. É na palavra que nós entendemos que a nossa vida, por mais simples que seja, está fazendo a diferença na vida de alguém que a gente nem conhece, que a gente esbarrou por acaso. É na palavra que nós entendemos que nós temos uma vocação para termos a semelhança de Cristo, e não somente a semelhança, mas para carregarmos a nossa cruz, colocarmos a mão no arado e seguirmos aprendendo com Ele, que é manso, que é humilde. Quando Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo. É na palavra, meus irmãos, que nós encontramos Jesus. É na palavra que nós nos mantemos conectados com Ele. É na palavra que nós recebemos a sua orientação. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Mas Ele usa o recurso da palavra. Ele pode usar um profeta? Pode. Ele pode usar um instrumento dele para falar conosco? Pode. Mas principalmente Ele usa a sua palavra para falar conosco. Que os nossos ouvidos, meus irmãos, que os nossos olhos estejam obcecados pela palavra. Que a nossa mente esteja obcecada por Ele. Deseje Ele ardentemente, queira Ele, ame a Ele, deseje a Ele. Coloque os planos dEle em primeiro lugar na nossa vida. E os nossos planos, que talvez tenhamos, estejam em segundo plano. Mas os planos dEle sejam o primeiro, a prioridade máxima no nosso viver. Sejamos movidos por Ele, meus irmãos. Busquemos aprender dEle, aprender com Ele, viver por Ele, viver para Ele, se submeter a Ele, se submeter a Ele, se submeter a Ele. O texto que nós acabamos de ler, 1 de Pedro, versículo 1, no versículo 23, porque, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós, meus irmãos, só estaremos na eternidade com Ele, se a palavra dele estiver dentro de nós. Nós só estaremos na eternidade com Ele, se a palavra dele estiver dentro de nós. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós só estaremos na eternidade com Ele, se a palavra dele estiver em nós. Talvez seja essa a razão de nós termos tanta dificuldade, tantos empecilhos para ler a palavra. Não estou falando aqui de uma forma personalizada. Esta palavra serve principalmente para mim e para toda a igreja. Que esta palavra, meus irmãos, encontre um coração disposto, aberto, quebrantado, para se submeter a ela
em nome de Jesus. Eu agradeço, meus irmãos, essa oportunidade, esta palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. E que o Senhor faça a sua vontade em nós.